para o povo é nenhum. Se houver uma mudança na forma de utilização desses três, eu acho que aí sim nós podemos dizer que houve algum legado, mas por enquanto não teve nada. E os outros eu nem falo, porque foram feitos e acabaram. Hoje em dia, se você for atrás... Não tem mais. Não tem. A gente já volta. Converso com o Dr. Alberto Murray Neto. Você querendo conversar conosco, entra aí neste endereço www.espn.com.br/Juca Entrevista e você sabe a nossa programação, você vê a hora que você escolher para ver nesse outro endereço, www.espn.com.br/360. Doutor Alberto Murray Neto, que eu insisto, reitero, é membro do Comitê Olímpico Brasileiro, um membro crítico do Comitê Olímpico Brasileiro, uma rara voz serena, porém crítica com profundidade. Não se trata de ser um movimento de oposição ao COB, nem tem pretensão de ser presidente do COB, doutor Alberto? Não, mas eu acho que, pelo bem, eu sempre fui a favor da limitação de mandatos. Antigamente, não quero ficar falando muito disso, mas quando meu avô era presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, você mesmo disse, ele ficou muito tempo. Mas a lei que prevalecia no Brasil era de 4 anos por uma reeleição para as confederações. Nada contra os presidentes de confederações, eu tenho amigos presidentes, pessoas que eu acho que fazem um bom trabalho, e eu não sou desse negócio que atleta é bom, dirigente é ruim. Eu acho que tem gente boa e gente ruim em todo lugar, mas eu acho que a renovação é importante. Quanto ao Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem que seguir as normas do Comitê Olímpico Internacional, na minha opinião. Eu hoje sou a favor de ser feito aquilo que o Jacques Rogge fez. Ele limitou o próprio mandato. É uma reeleição e acabou. Claro. Eu acho que essa linha deveria ser seguida hoje. Todo mundo que passou por lá, eu acho que deixou a sua contribuição, assim como a atual gestão está deixando, mas é necessária uma renovação. Eu, obviamente, não tenho pretensão nenhuma, mas tenho um nome que eu acho que é uma pessoa fantástica para assumir qualquer posto na área esportiva nesse país. Quem é? É o Lars Grael. Eu não tenho autorização dele para falar disso. Ele fica bravíssimo quando se fala disso. Talvez ele fique bravo comigo. Ele fica, comigo já ficou uma vez. Ele falou assim, além do mais, isso me queima. Mas eu estou dizendo, até porque ele não pode. Claro. Se você ler o Estatuto do Comitê Olímpico Ele não é membro... por mais de 5 anos. Então só pode ser candidato quem seja membro por mais de 5 anos. E tem que ser indicado por um número X de confederações que acabam fazendo... Mas o Lars podia ser um bom ministro. O grande problema, eu vou dizer isso aqui sem nenhum desrespeito às pessoas que estão ocupando os cargos de ministro. Ninguém entende absolutamente nada de esporte. Não, até agora não tivemos nenhum. E eu acho engraçado que político serve para tudo, né? O ministro anterior, que fez a lei Agnello Piva, o ministro Agnello, ele estava no esporte, hoje ele está na Anvisa. Quer dizer, o político é especialista em tudo, sempre. Ele serve para o esporte, serve para tratar de medicamentos. Saiu do PCdoB, foi para o PT para ser candidato a governador do Distrito Federal. O esporte foi um mero trampolim, né? O que acontece, não que eles tenham más intenções, mas eles não entendem e entram nessa coisa toda de Jogos Olímpicos e aí ganham destaque. Isso. Viram papagaios de pirata, né? O ministro foi a Pequim e aí ele volta entusiasmado, não, vou fazer a mesma coisa. Ele indo lá, será que ele não vê? Olha, eu não tenho condições. 40 bilhões não tem para fazer. Eu estou com o orçamento da União aqui. Tá. O orçamento do esporte é o menor, está junto ali com o do... da cultura, não é isso? Do planejamento. Tá, que é um ministério, claro, meramente burocrático. Claro. O da cultura é um pouco maior. Vai tirar esse dinheiro da onde? Vai dizer, não, da iniciativa privada.
O PAN 2007 era para ser da iniciativa privada, mas não teve dinheiro da iniciativa privada. Dinheiro público eram 400 milhões de reais, foram 4 bi. Então, porque num determinado momento a prefeitura e o Estado não puseram dinheiro, encostaram puseram a faca na garganta do governo e falaram, agora ou você faz ou fica ruim. Isso. Né? Coisa que em 75 não foi feita. Em 75 o governo não cumpriu a sua promessa, o Comitê Olímpico Brasileiro foi lá e disse... Não temos condição, não temos condição. Ainda houve uma... Isso para o PAN, né? Isso para o PAN de 75. Seria em São Paulo. Seria em São Paulo. E houve... agravado por uma crise de meningite? Na realidade... Que a ditadura abafou? Eu vou lhe dizer isso. Não, a ordem que foi dada foi a seguinte, não, então você tem que ir lá e dizer que é meningite. Ah, tá. E foi o que foi usado, mas não foi exatamente a crise de meningite, que não podia dizer que era falta de dinheiro. Tá. E foi o que foi falado com transparência. Quer dizer, não teve, cancelou o PAN, foi uma coisa ruim para o país, mas não houve esse negócio de enfiar a faca na goela e dizer agora faz e sei lá quantos por cento, eram 1000% a mais. Sim. Então, um absurdo que foi feito. Eu queria dizer o seguinte, parece que houve agora uma medida provisória liberando 85 milhões Sim, para a campanha. Para a campanha, para fazer toda a propaganda, o marketing, eu o planejamento. vivi isso por dentro. Eu sei como funcionam as coisas, a eleição e tal. As chances do Brasil são reduzidíssimas. Ainda estava conversando, eu tenho um grande amigo na candidatura de Tóquio, e ele me dizia que ele não considera o Rio de Janeiro competidor. Ele compete com Madrid e Chicago. Rio de Janeiro talvez passe da primeira rodada por um arranjo político, porque a América do Sul pode votar junto no primeiro, mas no segundo rodada de votação, aí eles vão realmente para as melhores candidaturas. E existe uma questão aí do patrocinador também, porque no momento em que você ganha a sede, assina um contrato, e o Comitê Olímpico Internacional assina com os patrocinadores. E os patrocinadores não podem correr o risco de ter uma Olimpíada que venha a ocorrer, possa não ocorrer ou que venha a ocorrer mais ou menos, porque é muito dinheiro envolvido. Então eles vão dar a Olimpíada para uma cidade que seja um país de primeiro mundo, estável e que não corra risco. O México fez. O México fez quando não existia todo esse aparato de patrocinador por trás. Uhum. Hoje em dia o comprometimento com os patrocinadores é muito grande. Eles não podem correr esse risco. Mas veja só, 85 milhões para uma campanha que provavelmente não será vitoriosa, é mais do que a receita total que foi aplicada no esporte em 2007. Não há dados claros sobre isso. Cada site, o site de contas abertas, diverge um pouco disso, mas isso aqui é do próprio site do Comitê Olímpico, numa apresentação que fez para o Ministério do Esporte, onde a receita total de 2007, ano pré-olímpico, foi de 84.956.905,90. Pasme, mas o total aplicado no comitê foi de 42.031.000 e pouco, contra 37 milhões para as confederações. Fica metade, mais da metade. COB. Mais da metade fica no COB. O esporte escolar, que é onde nós devíamos trabalhar, ficou com 7 milhões. O esporte universitário também, que deveria ser trabalhado, ficou com 3 milhões. Aí você vai aqui ver assim, manutenção da entidade, 22 milhões, quase 23 milhões. É caro. O que é manutenção da entidade? Passagens, primeira classe, almoços e jantares, representação, né, doutor Roberto? Aí 23 milhões. Que o presidente Nussmann precisa manter um certo nível, porque ele não pode ter uma vida que não seja... Sabe o que seria melhor? Sim. Se acabasse com essa hipocrisia e colocasse, bom, o presidente da entidade pode receber. Tá, eu também acho. E aí pronto. Claro. Vivia dentro da sua verba de representação. Exatamente. E é justo que tenha um salário até de um equivalente ao presidente de uma multinacional, né? Dados os interesses e os negócios que o esporte hoje alavanca. Estou de pleno acordo. Agora, realmente, eu acho que dentro disso, em ano pré-olímpico, as confederações deveriam receber muito mais e ficar... A sua participação, a sua ida a Pequim,
Você vai como credenciado pelo Comitê Olímpico Brasileiro? Não, Pelo CAS? não, de maneira nenhuma. Eu fui pelo CAS.